Bom dia, meu querido aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha tido uma grande semana e inicie uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Nossa aula de hoje tem como tema Palavras de Encorajamento e ela está baseada no primeiro capítulo do livro de Josué, do versículo 1 ao versículo 9. E eu quero começar essa nossa aula fazendo uma pergunta a você. O que você deve fazer quando a sua missão é maior do que a tua capacidade? O que você deve fazer quando a sua missão é maior do que a sua capacidade? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta ao longo da nossa aula. Mas é importante para que nós possamos entender esse texto de 1 Josué, de 1 a 9, entendemos qual era a situação atual que Josué estava vivenciando. Por exemplo, no texto a gente vai observar que Moisés acabara de morrer. Deus se dirige a Josué e diz para ele que Moisés, o servo dele, havia morrido. O homem que falava face a face com Deus não estava mais entre o seu povo. No versículo 2, a gente aprende sobre a convocação que Deus faz a Josué. Convocação esta para substituir Moisés, substituir o profeta que falava face a face com Deus. Rapaz, que responsabilidade tremenda! Você já se colocou na situação de Josué? Deus te chamando para substituir Moisés, aquele homem, aquele profeta que falava face a face com Deus? Era uma missão muito grande, era uma responsabilidade muito grande. Mas em que consistia esta missão que Deus estava dando a Josué? Primeiro, a missão consistia em conduzir milhões de pessoas em direção à terra prometida. Se conduzir 1, 2, 3, 4, 5 pessoas já é difícil, imagine conduzir milhões de pessoas. Pessoas com gostos diferentes, com pensamentos diferentes, é muito complicado. Mas isto fazia parte da missão de Josué. A missão dele também consistia em substituir uma pessoa que era referência na comunicação com Deus. Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Era esse homem que Josué tinha que substituir. Josué também tinha que conduzir o povo na luta contra os inimigos, que eram em maior número do que o povo que estava com Josué, que tinham um exército muito mais fortificado e que viviam em cidades fortificadas. Cidades essas que Josué tinha que tomar. Além disto tudo, ainda tinham pela frente um rio para ser atravessado. Nisto consistia alguns dos obstáculos, algumas das tarefas que Josué teria que superar com aquele povo. Esta era a missão de Josué. Pergunto eu a você, era uma missão pequena ou era uma missão grande? Você acha que Josué teve medo diante de tamanha responsabilidade, diante desta missão que Deus estava dando para ele? Você acha que ele teve medo? Que motivos, então? Eu acredito que ele teve medo e muito medo. Mas sabe por que ele teve medo? Porque ele era gente como eu e você, ser humano. Mas que motivos trariam medo para Josué? Primeiro, ele era um ser humano, ele era gente como nós somos. Ele teria que substituir Moisés, que desenvolveu uma boa performance durante o seu ministério aqui. Substituir quem não faz nada talvez seja fácil. Substituir quem faz alguma coisa talvez seja também fácil. Mas substituir quem tem uma boa performance é realmente muito difícil. Tomando como exemplo algo que está acontecendo no mundo do esporte hoje, em relação ao atual técnico do time do Flamengo, que teve que substituir alguém que deixou uma performance muito grande.
Então, o seu substituto tem uma missão muito grande pela frente. Assim também estava acontecendo com Josué. Ele teria que substituir nada mais, nada menos do que Moisés. O que essa passagem bíblica também nos traz como lição é que ninguém é insubstituível. Todos nós um dia seremos substituídos naquilo que fazemos. É importante nós termos esse entendimento. Mas Josué, ele, acredito, não teve medo somente. Ele teve também ansiedade. Mas o que é medo? Alguém já disse que medo é uma emoção primitiva e que tem o objetivo de nos proteger. O medo nos protege. O medo nos faz parar. O medo nos faz pensar. O medo nos faz retroagir. Mas o que é então a ansiedade? É um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. Isso é ansiedade. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se existisse. Na realidade, a ansiedade é abrir o guarda-chuva antes da chuva chegar. Isso define muito bem o que é a ansiedade. A Bíblia nos fala de algumas pessoas, de alguns que tiveram medo. Por exemplo, Neemias teve medo quando o rei lhe perguntou sobre seu semblante. Quando ele estava diante do rei, seu semblante caído, o rei lhe perguntou e ele teve medo. Gideão precisou das orientações de Deus quando foi ao arraial dos inimigos. Se ele precisou das orientações de Deus, é porque ele teve medo. Abraão pediu que Sara mentisse aos egípcios temendo a sua vida. Então Abraão teve medo. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele mentiu quando perguntaram se ele conhecia Jesus, porque ele teve medo. Assim como alguns outros apóstolos também fugiram, porque tiveram medo quando Jesus foi preso. Mas a grande questão não era o medo de Josué, mas a ansiedade que ele, porventura, estava tendo naquele momento, antecipando, pensando, trazendo à sua memória o futuro que ainda não tinha chegado. Mas esse texto bíblico de Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9, ele nos traz algumas lições preciosas. E dentre essas lições, é aquela que nos ensina a nós nos preocuparmos, se preocupe com o que deve se preocupar. Esse texto nos ensina a nós não nos preocuparmos com aquilo que nós não devemos nos preocupar. Há situações que temos controle. E é nesta que nós devemos nos preocupar. E é nesta que nós devemos gastar as nossas energias. E é nesta que nós devemos gastar os nossos recursos. Nas situações que nós temos controle. Mas o texto, ele nos orienta o que Josué precisava fazer naquele momento. Vamos ver então o que Josué precisava fazer naquele exato momento. Primeiro, ele precisava saber que Deus garantiria o que Deus prometeu a Josué. Assim como ele havia garantido a Moisés, ele iria garantir a Josué. Josué precisava entender isso, que Deus garantiria a ele o que ele prometeu, estava prometendo a Josué. Deus o chamou, Deus diz que Moisés havia morrido e diz também qual seria a missão de Josué. Versículo 3, 4 e 5 desse capítulo 1, Deus diz o que Deus, faria. E garante que toda a terra que ele, Moisés e o povo pisasse seria deles. Era a promessa de Deus. E que também ninguém resistiria a Josué. O que Deus estava dando a Josué era nada mais e nada menos do que uma âncora. E esta âncora é o que ele nos dá também. Josué precisava firmar os seus pés, firmar a sua fé nessa palavra, nessa promessa de Deus. É o que eu e você precisamos fazer diante da missão que Deus nos deu para realizar.
quando nós firmamos nessa nossa fé, com coragem, com ousadia, isso funciona como uma âncora que nos mantém firme. É como se Deus estivesse dizendo para Josué assim, aprenda o seguinte, Josué, se você esquecer de tudo, Josué, se você perder tudo, se agarre com o que eu lhe disse, confie em minha promessa. Se você perder tudo, se você se esquecer de tudo, se agarre na minha promessa, porque eu sou contigo. Ser forte, ser corajoso, diz a palavra de Deus para Josué. Então, meus amados irmãos, Josué também precisava entender, e o texto nos ensina isso, que Deus mostra para Josué qual deve ser a postura, qual é a postura que Josué tinha que tomar diante daquela situação, diante daquele momento. E o momento exigia de Josué coragem, ser forte. Há momento da vida que nós precisamos assumir uma postura de fé, uma postura de coragem. E nós vamos encontrar essa coragem na promessa de Deus, na sua promessa, na sua palavra. É como se Deus estivesse dizendo para Josué naquele momento ali, se tiver medo, apenas se dispõe a fazer aquilo que te mandei fazer. Se o medo vier, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não corra. Em frente. Porque o medo, ele nos mantém diligente, ele nos mantém atento. Mas a coragem é o que nos mantém ativo. É o que nos joga para a frente. Josué também precisa, o texto também nos ensina que Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Que ele não se perdesse nessa sua missão, que ele não se perdesse nessa sua caminhada, mas que ele permanecesse firme na coisa certa e não se esquecesse nunca disto. Existem pessoas que estão gastando as suas energias, se concentrando nas coisas erradas e não na coisa certa. É como se Deus dissesse, se preocupe com isso, o restante deixa comigo. Assuma o controle daquilo que você tem controle. Aquilo que não tem controle, sou eu que vou resolver. Sou eu que vou te sustentar. Sou eu que vou te amparar. Então, concluindo esta nossa lição de hoje, nós precisamos aprender que Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para cada um de nós. Mas como é que nós podemos perceber essa missão? É só olhar ao seu redor. Olhe para a sua família. E você vai ver que você tem uma missão a desempenhar ali como pai, como mãe ou como filho. Olhe para o seu trabalho, que você vai ver que Deus te colocou ali, porque Ele tem uma missão para você desempenhar junto aos seus colegas de trabalho, junto ao seu chefe. Olhe para os seus vizinhos. Você vai ver que você tem uma missão a desempenhar também ali. Olhe para os seus amigos, aquelas pessoas que frequentam o seu círculo de comunhão, de relacionamento. Você tem uma missão a desempenhar junto a eles. Há pessoas sobre a sua responsabilidade. Olhe para a sua igreja. Você vai ver que você tem uma função a desempenhar como professor da escola bíblica dominical. Você vai ver que você tem uma missão a desempenhar como diácono, como membro da diretoria estatutária da sua igreja, como líder de mulheres, como líder de jovens, como líder de crianças. Há pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Se você tem medo, é na palavra de Deus, é na promessa de Deus que você vai encontrar a força necessária, as palavras de encorajamento para você desenvolver a sua missão. Nós aprendemos também na lição de hoje que precisamos confiar nas promessas de Deus. Se lhe faltar algo, exercite a sua fé. Se perder tudo, lembre-se da palavra de Deus. Seja corajoso e haja. Mesmo estando com medo, não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo tire você do caminho da sua missão. Medite na palavra de Deus,
pois nela está a direção segura que você e eu precisamos para prosseguir na missão que Deus nos outorgou para nós realizarmos. Quero finalizar a minha aula de hoje lendo na última página da nossa lição aquilo que o escritor colocou e que eu vou usar como conclusão da nossa aula de hoje. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples e são as mesmas orientações que Deus deu para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. Vou repetir. Não se preocupe com nada que não seja a coragem, a fé que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Faça aquilo que você precisa fazer e saiba que aquilo que você não consegue fazer é com Deus. Ser forte e corajoso. É o que a palavra de Deus diz para mim e para você nesta linda aula que nos traz como tema palavras de encorajamento. E eu espero que essas palavras tenham trazido para você encorajamento para ti, principalmente nessa situação que estamos vivendo com o coronavírus, aonde o medo tem tomado muitas pessoas, inclusive a mim. Eu tenho medo. Mas eu não posso me deixar ficar preso, engessado pelo medo, porque a vida continua. Eu tenho uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir. É claro que seguindo todas as orientações de segurança, sendo prudente, mas eu preciso ter fé, coragem para superar os medos que a vida nos propõe. Nós precisamos ter coragem para cumprir a missão que Deus nos deu, sabendo que Ele está ao nosso lado. E a palavra que Ele deixou para Josué é a mesma palavra que Ele deixa para mim e para você. Ser forte e corajoso. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje em todo o curso da sua vida. Amém.